Oh, aleluia! Muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. No Diante do Trono nós temos uma maneira de expressar assim. Sempre a gente fala assim, que bom que você veio, né? Fala aí pro seu irmão, que bom que você veio. Mas quando a gente faz algum retiro, alguma reunião de oração, alguma coisa assim do grupo, a gente fala assim, que bom que eu vim! Diz pro seu irmão, que bom que eu vim, meu irmão. Eu tô feliz demais que você tá aqui, mas tô mais ainda porque eu estou. Vou receber minha porção. Será que a gente pode fazer uma ola para Jesus de alegria? Vamos lá, vamos começar daqui e daqui da frente, hein? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Que lindo! Voltou! 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 Glória a Deus! Poxa, glória a Deus, ficou linda essa ola, viu? Foi de coração, né? Que lindo. Vamos de novo, vamos lá? Já! Para ti, Jesus! Nosso louvor, nossos brados, nossas lágrimas, nossos sorrisos. Tudo, Senhor, é para ti. Aleluia. Eu creio que amanhã nós ainda vamos receber vários congressistas, pessoas que estão viajando para chegar e não deu para chegar hoje. E no sábado também, só que vai estar muito cheio por causa da gravação. E eu quero agradecer a cada um de vocês que veio e a cada um que ainda vai chegar. Muito obrigado por atender ao nosso convite. E nessa noite, eu queria compartilhar com você... Chutei meu copo d'água aqui. Vou pregar de pé molhado. Encharcou o sapato. Eu queria compartilhar com você uma palavra muito simples, mas que eu creio que é importante para esse começo, para esse início. Queria que você abaixasse a sua cabeça e pedisse ao Senhor para falar com você. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor coloque mesmo, ó Deus, palavras que sejam úteis. Úteis, Senhor, ao coração de cada pessoa aqui nos meus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Logo na abertura dessa noite, você viu no ato profético que foi dançado, que foi encenado aqui na frente. Aquelas vestes douradas sendo tiradas e depositadas no altar. E depois uma nova veste vermelha, como o sangue do Senhor, revestindo aquelas pessoas. Esse é o primeiro passo, para que nós possamos começar esse nosso congresso entendendo que na nossa vida de adoração ao Senhor, nós precisamos retirar tudo que é nosso. Todo o brilho do homem, tudo que é nosso como talentos e dons e aptidões e convicções, e deixar no altar e revestirmos do Senhor Jesus. Você viu que ali, todos vestidos de preto, um a um, começaram a se lançar, a se jogar nos braços do Pai. A se lançar, a se despojar e a se soltar inteiramente numa entrega total ao Senhor. Falando sobre a dependência que nós precisamos ter para com o nosso Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16.
Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre um adorador chamado Davi. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Foi também o autor e o compositor da maioria dos salmos de louvor e adoração que nós temos registrados na Bíblia. Ele era um excelente músico, tocava harpa, tocava muito bem. Ele era ungido. Quando ele tocava, os demônios tinham que ir embora, porque a presença de Deus era sobre Davi. E eu quero voltar para nós entendermos um pouco mais sobre como podemos viver uma vida de adoração na dependência total do Senhor, com esse despojar de nós mesmos no altar, com esse revestir do Senhor. Eu quero voltar os nossos olhos para a vida de Davi. Aqui em 1 Samuel, capítulo 16, dos versos 1 ao 13, nós lemos sobre como Samuel, o profeta, foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei sobre Israel. Deus havia se aborrecido de Saul e havia agora enviado então Samuel para ungir um novo escolhido. No verso 1, no final diz assim: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E você conhece a história sobre como Jessé fez passar diante de Samuel cada um dos seus filhos. E quando Samuel viu o primeiro, diz aqui o verso 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E cada um dos filhos de Jessé foi passando, e Samuel pensava: é esse bonitão, tenho certeza que é esse forte, é esse, tenho certeza que é esse. E Deus só falava para Jessé: ainda não é esse. Então nós encontramos aqui, neste momento, quando Samuel olhava procurando qual dos filhos de Jessé seria o escolhido de Deus, nós encontramos um princípio que fala sobre quem é que Deus escolhe, como é que Deus escolhe, o que é que Deus vê, o que é que Deus procura em uma pessoa para que possa ser usada por Ele, para que possa ser ungida, para que possa ser levantada por Ele. Diz aqui no versículo 7 esse princípio: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que Deus está procurando homens, Deus está procurando mulheres, Deus está procurando pessoas que não dependam das suas próprias habilidades, que não dependam das suas próprias características físicas, sociais, financeiras. Não, mas pessoas que dependam somente da sua graça, do seu escolher, do seu agir. Quem sabe você, aos olhos dos homens, jamais teria sido escolhido para ser quem Deus te chamou para ser. Quem sabe pelos homens você jamais teria sido escolhido para fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas porque Deus não vê como vê os homens, Ele te escolheu. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te escolheu para fazer coisas que os homens jamais te escolheriam para fazer. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Você é o que você é, porque você depende de Deus. Você faz o que você faz, porque você depende de Deus. Não depende das suas próprias forças. Não depende do que os homens pensam a seu respeito. A sua dependência está somente
em Deus. Se você não vive assim, meu irmão, você vai sair daqui assim, dependente do Senhor e somente do Senhor. Aqui no verso 13, nós vemos o seguinte: quando Davi entrou e foi trazido por último, Jessé nem havia chamado Davi. Então Samuel viu e o Senhor disse: é ele. E o verso 13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Oh. Glória a Deus! Porque Deus exalta os humildes. Você pode imaginar aquela cena, todos os outros irmãos de Davi, os possíveis escolhidos para reinar, em volta daquele menino, daquele jovem, ruivo, de belos olhos. Eu imagino um Davi muito doce, ele era de boa aparência, diz aqui. E ali no meio dos seus irmãos, o Senhor exaltou a Davi. E Davi foi ungido. E a unção do Senhor fala dessa capacitação sobrenatural para o cumprimento de um propósito. A unção de Deus não é um arrepio. A unção de Deus não é uma emoção, um sentimento. A unção de Deus, ela vinha sobre o rei para o cumprimento da sua função. Deus unge cada um de nós para o cumprimento do seu propósito. E é essa unção, diga a unção, é a capacitação sobrenatural para o cumprimento de um propósito. Essa unção faz, meu irmão, com que as suas capacidades sejam multiplicadas. Faz com que os seus talentos sejam multiplicados. Faz com que a sua visão se alargue. Faz com que a sua mente se abra. Faz com que a sua perspicácia aumente para o cumprimento do propósito de Deus. Você depende de Deus e da unção de Deus sobre a sua vida e de nada mais. Nós vemos que a unção realmente ampliou a capacidade de Davi. Nós lemos isso aqui no capítulo 17, dos versos 33 ao 37, quando ele diz para Saul: olha, rei, não se preocupe com esse gigante aí não, Golias, porque olha, vamos ler aqui. Verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após eles e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você acha realmente que um homem natural poderia agarrar um leão assim pela barba? Um urso? Você já viu um urso? Só no National Geographic, né? Ou no Animal Planet, né? Eu amo Animal Planet. Só na televisão. Já pensou você ver um urso daqueles enormes de perto? Ou um leão? A força de Davi foi aumentada. Porque diz aqui que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Nós vemos também isso, exatamente no confronto de Davi com Golias, nos versos 49 a 51 do capítulo 17, diz: